Sejam muito bem-vindos à Certform, Escola de Formação Prática. O meu nome é Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado, formador em contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. Este vídeo faz parte da rúbrica Trate a Contabilidade por Tu e será o quarto vídeo sobre o tema acréscimos e diferimentos. Ao longo dos 3 vídeos anteriores, nós fizemos uma abordagem aos acréscimos no âmbito da chamada periodização económica. Falamos sobre devedores por acréscimos de rendimentos, que figura no ativo corrente a nível de balanço, a conta 2721. Falamos também da conta 2722, credores por acréscimos de gastos, que figura no passivo corrente ao nível do balanço. Primeiro vídeo, o segundo vídeo e o terceiro vídeo para diferimentos, conta 281, gastos a reconhecer. Figura no ativo corrente do balanço da entidade. Hoje vamos terminar a abordagem dos acréscimos e diferimentos com a conta 282, que representa os rendimentos a reconhecer. Uma conta que vai começar por figurar no passivo corrente do balanço da entidade. A Certform Escola de Formação Prática tem um conjunto de cursos práticos no âmbito de contabilidade e fiscalidade. Também ao nível das finanças empresariais, entre várias outras áreas. A Certform é uma entidade certificada pela DGRT em 13 áreas de formação. No âmbito dos cursos práticos nas ciências empresariais, a nossa formação dirige-se a vários tipos de destinatários. Desde logo, aqueles que estão a concluir ou que já concluíram um curso superior nas áreas de contabilidade, de economia, de gestão, áreas afins, e os cursos na área da contabilidade e fiscalidade permitem estabelecer um elo de ligação entre uma formação académica mais teórica para uma formação profissional mais prática, fazendo um elo de ligação entre a teoria e a prática necessária para enfrentar os desafios do mercado de trabalho. Depois, os nossos cursos são também dirigidos àqueles que, não tendo uma formação superior, pretendem ingressar no mercado de trabalho e, desta forma, os nossos cursos dão um conjunto de ferramentas práticas para também poder enquadrar-se no âmbito do mercado de trabalho. Um conhecimento técnico, prático, ferramentas que são dadas nos cursos para poder, efetivamente, ir ao encontro dos desafios do mercado de trabalho com a devida formação, com a formação adequada. Depois, aqueles que já estão no mercado de trabalho, mas necessitam de uma atualização permanente. Efetivamente, os cursos da Certform estão permanentemente atualizados à legislação em vigor, à data das formações. Atualmente nós temos o novo Orçamento Geral do Estado e todos os cursos, particularmente os da área fiscal, estão já adaptados e atualizados em conformidade com o Orçamento Geral do Estado. Para além disto, todos os nossos cursos são feitos atualmente na modalidade online, quer em e-learning, quer em live streaming. Significa que de qualquer parte do mundo pode efetivamente frequentar as nossas formações. Desde que fale a língua portuguesa, nós temos atualmente vários formandos do continente africano,
principalmente de Angola. Temos também vários formandos do continente americano, principalmente do Brasil. E, claro, depois Portugal, continental, Açores, Madeira, qualquer parte do globo, desde que fale a língua portuguesa e que esteja efetivamente motivado e com necessidades formativas dentro daquilo que é a oferta formativa da Certform. Vamos então começar o tema de hoje. Vamos falar sobre rendimentos a reconhecer, este quarto e último vídeo desta temática, acréscimos e diferimentos. Nós temos rendimentos a reconhecer no âmbito daquilo a que é os chamados acréscimos e diferimentos, e agora particularmente ao nível dos diferimentos. Tudo se baseia, toda esta matéria se baseia, eu tenho vindo a dizer isto ao longo dos 4 vídeos, no chamado regime do acréscimo. O regime do acréscimo, consagrado no sistema de normalização contabilística, na sua estrutura conceitual. No site Comissão de Normalização Contabilística, pode ter acesso à estrutura conceitual do sistema de normalização contabilística e no parágrafo 22, o regime do acréscimo diz-nos que, a fim de satisfazerem os seus objetivos, as demonstrações financeiras são preparadas de acordo com o regime contabilístico do acréscimo. Através deste regime, os efeitos das transações e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorram e não quando caixa ou equivalentes de caixa sejam recebidos ou pagos, sendo registados contabilisticamente e relatados nas demonstrações financeiras dos períodos com os quais se relacionem. Ora, a partir daqui, nós teremos rendimentos a reconhecer sempre que estejamos num determinado período N e um determinado período N mais 1, ano N mais 1, a data de 31 de dezembro do ano N, e como estamos perante rendimentos a reconhecer, nós vamos ter uma receita cujo rendimento, vamos ter uma receita no ano N, cujo rendimento pertença ao ano N mais 1. Teremos que fazer um diferimento. E estamos então no âmbito dos rendimentos a reconhecer. Receita diz respeito ao período N, o rendimento ele deverá ser considerado no período N mais 1. O plano de contas ou o sistema de normalização contabilística comentado sobre a conta 282 diz-nos o seguinte: nesta conta registra-se a crédito por contrapartida de uma conta de meios financeiros ou terceiros o montante de receitas obtidas no período, N, mas que devem ser reconhecidas como rendimento do período ou períodos subsequentes. Esta conta terá sempre saldo credor ou nulo, a conta 282. Por isso, trata-se apenas de uma conta de transição de um período contabilístico para o seguinte, ou seguintes, acolhendo valores temporais ou temporários, acolhendo valores temporários de rendimentos, atribuir a períodos posteriores. Vamos dar 2 exemplos relativamente à movimentação desta conta 282 e no âmbito de rendimentos a reconhecer.
O primeiro exemplo vai dizer respeito a uma renda que esta empresa recebe. A empresa XYZ é proprietária de um imóvel. Então vamos ao exemplo número 1. No exemplo número 1, temos a empresa XYZ SA, detentora de um imóvel. E relativamente a este imóvel, detentora de um imóvel que lhe gera uma renda mensal de 24.000 euros. E que em dezembro do ano N, recebeu a quantia relativa ou respeitante a janeiro do ano seguinte. A renda está sujeita a uma retenção de 25%. Já faremos o cálculo desta mesma retenção. Bom, isto obviamente que obedece a este esquema. Nós sabemos quando temos contratos de arrendamento, e aqui estamos numa perspectiva de um rendimento, porque é a nossa empresa a detentora de um imóvel que está arrendado, e a nossa empresa mensalmente recebe 24.000 euros. Quando a nossa empresa recebe este valor em dezembro, ou seja, o recebimento é em dezembro, mas diz respeito a uma renda de janeiro, porque as rendas recebem sempre antecipadamente. Elas também se pagam antecipadamente na perspectiva de pagar a renda de um gasto, elas recebem-se antecipadamente. Quando nós recebemos, por exemplo, a renda de outubro, ela diz respeito ao próximo mês de novembro. Quando nós recebemos a renda em dezembro, ela diz respeito a um rendimento que terá que ser imputado a janeiro. Então, nós estamos perante um recebimento no montante de 24.000 euros, cujo rendimento diz respeito ao mês de janeiro de N+1. Um recebimento em dezembro do ano N, cujo rendimento dirá respeito ao mês de janeiro do ano seguinte. Estamos perante, efetivamente, diferimentos. Vamos diferir o rendimento para o período seguinte. Então, nós aqui vamos ter que fazer dois lançamentos. O primeiro lançamento ainda no ano N e depois o segundo lançamento no ano N+1. Ora, no ano N, vamos colocar aqui número 1, vamos proceder ao reconhecimento do recebimento da renda. Da renda que, obviamente, é uma renda que diz respeito a janeiro do ano seguinte. Mas em dezembro fazemos o recebimento, o reconhecimento do recebimento da renda. Reconhecer em dezembro a renda que pertence a janeiro. Reconhecer o recebimento da renda que efetivamente diz respeito ao mês de janeiro. Portanto, este é um lançamento a fazer em dezembro ainda. Então, começamos por dar a entrada
do valor da renda. Aqui vamos ter que utilizar 3 contas. Uma conta 12.1 de depósitos à ordem, onde vamos representar o valor que efetivamente entra na nossa conta. Depois, uma conta 24.1 para o imposto sobre o rendimento, a título de retenção na fonte. E, claro, a conta 282, representativa dos nossos rendimentos, aqui no plano de contas, a conta 282, rendimentos a reconhecer. Rendimentos a reconhecer. Quanto é que vai entrar na nossa conta? Na nossa conta vão entrar 24.000 euros menos 25% a título de retenção de imposto sobre o rendimento. Portanto, são 24.000 euros. Há uma retenção obrigatória sobre os prediais de 25%, o que dá 6.000 euros. Significa que, efetivamente, são 18.000 euros que nós vamos contabilizar na conta de depósitos à ordem. Entram 18.000 euros, 4.000 euros, aliás, 6.000 euros, diz respeito ao imposto retido. E, portanto, totalizam os 24.000. Há uma retenção de 25%, ou seja, na nossa conta entra apenas o valor líquido da retenção do imposto. E depois, em rendimentos a reconhecer, temos os 24.000 euros pelo valor total. É uma conta que se credita, efetivamente, de rendimentos a reconhecer começa-se por creditar no ano N, o que significa que vai figurar no passivo corrente, diferimentos, passivo corrente, vai figurar no nosso balanço, efetivamente no passivo. E temos o lançamento feito respeitante ao mês de dezembro. Entretanto, vamos ter que fazer posteriormente um lançamento respeitante a janeiro. É que, efetivamente, em janeiro, já do ano seguinte, nós vamos ter que proceder ao reconhecimento do valor da renda. Reconhecimento do valor da renda. Porque a renda, ela é efetivamente um rendimento do mês de janeiro. Foi recebida em dezembro, mas ela é sempre recebida de forma antecipada. Aquilo que nós recebemos em dezembro diz respeito ao mês de janeiro. É assim que funcionam as rendas. Então, chegando a janeiro do ano seguinte, do ano N+1, vamos proceder ao reconhecimento da renda. As rendas, numa perspectiva de rendimento, ou seja, quando as empresas têm estas propriedades de investimento, imóveis arrendados e obtêm rendimento das mesmas, as rendas, elas são reconhecidas na classe 7. Existe mesmo uma conta, que é a conta 78, dentro da 78. 78 são outros rendimentos. E dentro da conta 78, nós temos a conta 78, 73, que são as rendas e outros rendimentos em propriedades de investimento. E, portanto, 787, rendimentos em investimentos não financeiros. Vamos então à conta 787. Seria, então, rendimentos em investimentos não financeiros. E depois a conta 7873. E esta são rendas e outros rendimentos em propriedades de investimento. Vamos então considerar rendas e outros rendimentos em propriedades
de investimento. Estas propriedades de investimento são imóveis que a empresa adquiriu, tem a posse e os mesmos geram rendimento para a empresa pela via destes contratos de arrendamento ou também de locações. Então, vamos creditar esta conta pelo valor de 24.000 euros. Por contrapartida da conta 282, a conta de diferimentos, rendimentos a reconhecer. Esta conta agora é debitada por 24.000 euros. Ela, no fim do ano anterior, ou no ano anterior, em dezembro, foi creditada e por essa via figurou no passivo corrente, a título do balanço a 31 de dezembro do período N. Agora é debitada e, consequentemente, a conta salda. Estas contas têm esta particularidade de serem contas que transitam de um período para o próximo, mas no próximo período, ou próximos períodos, as contas de diferimentos acabam por saldar. Elas, no fundo, acolhem valores temporários de rendimentos a atribuir, a reconhecer em períodos seguintes. Foi exatamente o que aconteceu. E, portanto, a conta está saldada. E, consequentemente, tudo figura na conta 7873, rendas em propriedades de investimento, e, portanto, vai afetar no período N+1 a demonstração dos resultados pela via dos rendimentos, outros rendimentos. Conta 78 é sempre outros rendimentos e, concretamente, rendimentos em propriedades de investimento, na demonstração dos resultados, figurará em outros rendimentos. Um rendimento que aumenta o resultado da empresa. Então, este seria o primeiro exemplo. Vamos agora avançar para um segundo exemplo desta temática dos diferimentos ao nível de rendimentos. Rendimentos a reconhecer. Ora, no segundo exemplo, vamos considerar o seguinte. Vou considerar agora no segundo exemplo que a entidade XYZ aceitou um pagamento diferido da dívida de um cliente. A entidade XYZ SA aceitou o pagamento diferido de um cliente. E a dívida no montante de 180.000 euros vencia-se. Portanto, a dívida no montante de 180.000 euros vencia-se no fim de outubro do ano N. No fim de outubro do ano N. E foi aceite o seu pagamento no fim do mês de abril, no fim do mês de abril de N+1. Os juros deste acordo foram calculados numa base mensal de 1%. Juros mensais 1%. Então temos que a entidade XYZ SA aceitou o pagamento diferido
de um cliente. A dívida no montante de 180 mil euros vencia-se no fim de outubro do ano N e foi aceite o seu pagamento no fim do mês de abril do ano N mais 1. Juros mensais de 1%. Bom, em primeiro lugar, vamos proceder ao cálculo dos respectivos juros. 1%, vejam que vamos só aqui definir o limite temporal. Temos o dia 31 de dezembro do ano N. A dívida vencia-se no final de outubro. Portanto, vamos considerar mesmo no último dia de outubro, pelo que vamos considerar o novembro e o dezembro, já que a dívida vencia-se aqui mesmo no dia 31 de outubro. 2 meses pertencem ao ano N. E depois foi aceite o seu pagamento já em abril do ano seguinte. Janeiro, fevereiro, março e abril. Temos então janeiro, fevereiro, março e abril. Nós aceitamos que o pagamento será feito no final de abril. E como tal, vamos cobrar juros ao cliente pelo adiamento deste mesmo pagamento que o cliente terá que fazer agora no final de abril. São 6 meses de juros. 2 meses pertencem efetivamente ao período de N e 4 meses ao período de N mais 1. Comecemos então por calcular os juros. A dívida é de 180 mil euros. Os juros são calculados na base de 6 meses a 1% de taxa. E, portanto, fazendo aqui esta conta, temos 6 meses vezes 180 mil euros vezes 1%. São 10.800 euros de juros cobrados a este cliente. 10.800 euros imputados a 6 meses. 10.800 a dividir por 6 dá 1.800 euros mensais de juros. O que significa que temos 1.800 euros vezes 2 meses correspondentes ao período N, ou seja, 3.600 euros para o período N, e 4 meses vezes 1.800 euros correspondentes ao período N mais 1, o que significa 7.200 euros respeitantes ao período N mais 1. Está feita a imputação dos juros, 3.600 euros para os 2 meses que pertencem ao ano N, novembro e dezembro, e depois janeiro, fevereiro, março e abril, 4 meses, a imputação de 7.200 euros de juros, um total de 10.800. Então vamos proceder ao reconhecimento contabilístico desta matéria. Em primeiro lugar, no período N, portanto, nós vamos ter que fazer o reconhecimento no período N e depois vamos ter que fazer um novo lançamento no ano N mais 1. No ano N, nós vamos proceder ao reconhecimento dos juros debitados ao cliente. Então, ainda no ano N, lançamento 1, reconhecimento dos juros debitados ao cliente.
Para tal, vamos necessitar de 3 contas. Vamos debitar ao cliente a totalidade dos juros. Clientes será a conta 211, clientes, conta corrente, e depois a respectiva divisionária respeitante ao cliente em causa. O total dos juros são 10.800 euros. Portanto, os juros estão debitados ao cliente. Estes juros que nós debitamos ao cliente, porque concordamos com o cliente que o mesmo só virá a pagar daqui por 6 meses, um adiamento que foi feito, um pagamento diferido de um cliente, o rendimento dos juros que pertence a este ano é de 2 meses, são 3.600 euros. Vamos contabilizar os 2 meses de juros. Juros funciona aqui como um rendimento. É a conta 79 do plano de contas. A conta 79 é a conta de juros, dividendos e outros rendimentos similares. Aqui serão juros obtidos e serão juros obtidos de outros financiamentos concedidos. Claro que isto não são juros obtidos de depósitos, seria a conta 7911. Também não são juros obtidos de aplicações de meios financeiros líquidos. Temos que ir mesmo para a mais residual. Serão juros obtidos de outros financiamentos concedidos. Portanto, vamos utilizar a conta 7918. 7918, como eu já referi, juros obtidos de outros financiamentos concedidos. O valor dos juros que pertence ao ano N é de 3.600 euros. Como qualquer conta de rendimentos da classe 7, terá que ser creditada. E depois temos a parcela dos juros que já foram debitados ao cliente, mas que pertencem ao ano seguinte. Janeiro, fevereiro, março e abril. E esses terão que ser reconhecidos na conta 282. Rendimentos a reconhecer. Rendimentos a reconhecer. E vamos fazer o diferimento destes 4 meses de juros, sendo que o valor é de 7.200 euros. Este é o lançamento que terá que ser feito no ano N. Portanto, apenas uma breve revisão sobre aquilo que fizemos até agora. Nós temos a nossa empresa XYZ que aceitou o pagamento diferido de um cliente. A dívida era de 180.000 euros, vencia-se no fim de outubro do ano N. No entanto, foi aceite o seu pagamento apenas já no próximo ano, no mês de abril do ano seguinte. Para tal, cobramos juros ao cliente, 1% ao mês. Foram calculados os juros, 180.000 euros de dívida, vezes 1% de taxa de juro, vezes os 6 meses. 10.800 euros. Dividimos os 10.800 euros por 6 meses, sabendo que pertencem 2 meses ainda ao período N, o mês de novembro e de dezembro, 1.800 por mês, 3.600, e pertencem 4 meses ao ano seguinte. 4 meses vezes 1.800, 7.200. Isto porque, ao dividir 10.800 por 6 meses, dá uma importação de 1.800 euros ao mês. Primeiro lançamento, reconhecer os juros debitados ao cliente.
Claro que isto é um rendimento, porque são juros de financiamento concedido e consideramos como outros. Debitamos ao cliente o total dos juros, 10.800. Consideramos como rendimento do período 2 meses, o novembro e o dezembro, pertencem ao período N e têm que ser reconhecidos como tal, rendimento. E aquilo que terá que pertencer ao período seguinte, os 4 meses, fazemos nesta fase um diferimento, neste caso de rendimentos a reconhecer, 7.200. Entretanto, quando chegarmos ao ano seguinte, N mais 1, vamos ter que fazer um novo lançamento, N mais 1. E o lançamento número 2, que na altura faremos, será o reconhecimento dos juros desde janeiro a abril de N mais 1. Vamos fazer o reconhecimento dos juros desde janeiro a abril do ano N mais 1. Então, nesta fase, utilizaremos duas contas. Em primeiro lugar, obviamente, a conta 7918. A conta de juros, outros juros de financiamentos concedidos. Quanto é que pertence ao ano N mais 1? 4 meses, a 1.800 euros, 7.200 euros. E verificamos que estamos a reconhecer a crédito da conta de rendimentos. E depois a contrapartida será a conta 282. A conta de diferimentos, rendimentos a reconhecer. Esta conta vai ser debitada por 7.200 euros. Ao ser debitada por 7.200 euros, a conta saldou relativamente ao ano transato. No ano N, tínhamos ali um passivo de 7.200 euros que figurou no passivo corrente a nível de balanço e que agora, no próximo ano, o ano N mais 1, salda e, portanto, a conta 282, como se pretende, é saldada no período seguinte. Tudo fica agora concentrado na conta 7918, uma conta de rendimentos que efetivamente reflete os 4 meses do ano N mais 1 e que figurará na demonstração dos resultados no âmbito de juros. Conta 791879, juros, portanto estamos perante um rendimento financeiro que vai aumentar o resultado financeiro da empresa, porque obviamente que os rendimentos têm sempre esta componente de aumentarem ao resultado da empresa, aumentam o resultado da empresa. E neste caso o resultado financeiro da empresa. Então é este o movimento que este segundo exemplo nos traz. Mais uma vez, esta conta, a conta 282, conforme nos diz aqui o plano de contas, terá sempre saldo credor ou nulo. Credor ou agora nulo, porque saldou. Por isso, trata-se apenas de uma conta de transição de um período contabilístico para o período seguinte ou seguintes, acolhendo valores temporários de rendimentos a atribuir a períodos posteriores. Fica então assim vista mais uma conta de acréscimos e diferimentos. Foi o quarto e último vídeo sobre esta matéria. Não se esqueçam de consultar o site da Certform, certform.pt. Poderão aceder à nossa vasta oferta formativa de cursos práticos,
orientados para as necessidades do mercado de trabalho, destinados a um leque abrangente de potenciais formandos, cursos esses que podem ser frequentados a partir de qualquer parte do globo, uma vez que toda a formação é online. Mais uma vez, muito obrigado por ter assistido a este vídeo. Até um próximo vídeo da rúbrica Trate a Contabilidade por Tu. Muito obrigado.